Olha, você sabe que muitas vezes a gente conversa com algumas mulheres que reclamam muito de sardas e manchas. Mas primeiro, o que a gente pode fazer para prevenir esses problemas? E depois, já que você os tem, o que você pode fazer para resolvê-los? É o que a gente sabe agora. A gente aprende com a doutora Isabel Martinez. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Quando a gente fala em manchas na pele, eu acho que antes de mais nada a gente tem que falar na prevenção. Porque às vezes a gente fala, tá um dia nublado, para que eu vou passar protetor solar? E algumas pessoas têm uma tendência maior a manchas, não só no rosto, né? Mas no corpo. Sim. A prevenção é o fator primordial de tudo. Isso, eu trouxe uma foto depois pra gente mostrar no final, que as pessoas às vezes, ela passa o protetor e acha que não aconteceu nada. Porque você não visualiza, né? O protetor não muda de cor. Então, quando você não visualiza, você fala, tá bom, já passei, mas será que isso aqui está fazendo efeito realmente? Será que eu tenho uma proteção? E uma outra coisa que acontece muito é assim, eu tô aqui conversando com você, daqui a pouco eu tô coçando o meu rosto. As pessoas acham que repassar o protetor é desnecessário. E não é não, né? Não, na realidade é o mais importante pra gente, é repassar o protetor solar. Mas aí eu repasso de acordo com o protetor ou de acordo com o tempo? Porque tem protetor, eu estava vendo outro dia uma propaganda na televisão que dizia 8 horas mesmo você entrando na água ele é resistente. Eu pensei, puxa, mas entrando na água 8 horas suando e a gente esfrega a mão que está calor e mesmo assim ele é resistente? Não, o ideal é o tempo. É o tempo, É o tempo. Por quê? Você acabou de mexer no seu cabelo. Aí você passa a mão, você já tira o protetor. Você já vai tirando o protetor. Você começa, por exemplo, hoje está um dia quente. Você vai suar. Tudo isso vai acabar tirando o protetor. Além disso, existe uma diferença de proteção solar que a gente usa. Ou você usa um bloqueador, ou você usa um protetor. Um tem uma reação de bloquear por reflexão, quer dizer, imagina que entrou a luz e reflete. Tá, rebate. Rebate. E o outro entrou a luz, reage com as moléculas. Então, quer dizer, ele tem um tempo realmente de ação. O ideal, vamos falar o ideal, né? Porque todo mundo tem o ideal na vida. O ideal, isso não quer dizer que a gente vai conseguir fazer, pois mas enfim. O ideal é a cada 2 horas. A cada 2 horas. Aí a gente dá risada, né? Porque você tá aqui... Eu tô aqui no programa, 4 horas, eu tinha que tirar toda a maquiagem, repassar o protetor solar, não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas quer dizer, não que a gente não tenha também que usar protetor, eu falei, tô aqui no estúdio com essas luzes, por exemplo, ou luzes que a gente tenha dentro de casa. Tem que usar. Tem que usar. Tem que usar, porque essas luzes também estimulam o melanócito a produzir melanina, que é o que eu vou explicar depois. Mas no rosto, pescoço, colo, braços e tudo? O ideal é assim, áreas expostas. Porém, a gente não consegue, né, inviável. O que a gente pede para o paciente? Por favor, passe protetor, colo, né, pescoço, colo. Mãos, porque o paciente dirige às vezes e aí começa a ter aquelas manchinhas, então... Aquelas manchas senis? Essas manchinhas que vêm com os anos, não é da noite pro dia, ele vem com muitos anos, então eu peço para o paciente, passa o protetor solar. Mas não tem gente que tem uma tendência maior a ter manchas? Quer dizer, como funciona a pele de quem tem uma tendência menor e quem tem uma tendência maior? Tem. Bom, eu vou começar explicando o que é a mancha, tá? Como que ela aparece. Pega pra mim, Kátia, por favor, esse bolinho aqui. Isso. Esse desenhozinho é só pra mostrar que este desenho maluco aqui é esta pequena camada aqui, ó. Tá? Esse aí. Bem pequenininha, que você vê por fora. Isso daqui é como se você estivesse olhando o meu rosto, sua pele. Tá bom. Tá? Então, esta camada, ela foi aumentada. É isso aqui. Tá. Nós aumentamos, tá? Eu seguro pra você. Obrigada. De nada. Então, eu vou desenhar para vocês o seguinte. Imagine a construção de uma parede. A construção de uma parede, ela é feita em tijolinhos, né? Eu não desenho muito bem, não. Mas dá pra gente ter uma ideia. Então, imagina, eu vou sempre fazer a comparação da pele com o tijolinho, tá bom? Essa célula aqui, ó, bonitinha aqui, ó, é o melanócito. Tá. Por que eu estou explicando isso? Para as pessoas em casa poderem entender da onde vem a mancha, tá? Esta única célula que está aqui, que ela tem, tá vendo, ó, perninhas? Tô vendo. Ela vai entrando, assim, ela tem perninhas. Ela produz umas substâncias, tá vendo uns pontinhos aqui dentro dela? Isso. Isso daqui é a melanina que ela produziu. Então, o meu melanócito... Então, não é na parte, assim, mais superficial da pele. Não, isso aqui é abaixo. É abaixo, é abaixo. Nessa camada é bem aqui, a camada ó. basal. Isso. Então, isso daqui é o meu melanócito. Eu vou botar aqui
que às vezes a gente fala muito rápido, viu, gente? Então, ó, meu melanócito. Não sei se dá pra coisar, mas tudo bem. Melanócito. Bem, esse daqui é o meu melanócito, tá? Ele produz a minha melanina. Tá. Então, quando às vezes você vai no médico, que ele te explica, mas é que você tem que usar protetor para não ativar a produção de melanina, às vezes o paciente fica X, né? Eu não tô entendendo. Agora vai entender o que Agora vai entender. Então, meu melanócito produz melanina. Tá vendo aqui, ó? Ele vai subir esses pigmentozinhos? Ele vai subir Ele vai subir até aqui. Aqui é aqui fora que você vê. Então, eles se unem. Ele vai subindo e vai... Aí é que vem a intenção. Ele vai dar cor à sua pele. Então, ele vai ficar aqui fora, né? Dar cor à sua pele. O que acontece? Os pacientes que têm tendência à mancha, existem alguns tipos de mancha. Hoje eu vou falar de 3 tipos, tá? Os mais comuns, que é o melasma, tá? Melasma. O melasma. As manchinhas senis que os pacientes falam, mãos, no isso, pescoço. isso, tá? São as minhas melanoses. Não precisa decorar isso não, tá, gente? Tá, é só para o pessoal, lembrar. Tá? E vou falar das efélides, que são as sardas, tá? Tá. Muito bem. Mas o melasma, por exemplo... Vamos começar por ele. Ele vem... São aquelas manchas de gravidez? Isso aí. Só que não é só de gravidez. Eu vou começar por ele porque é onde é o que mais acontece. E o que mais apavora as mulheres. Isso aí. Né? E é um dos maiores motivos de consulta ao dermatologista, ao colega. Que o paciente vai lá para perguntar. Então, em casa, imagina o seguinte. O que é o meu melasma? Ele é uma doença que, primeiro, o paciente tem que ter genética. Tá? Então, eu tenho genética para aquilo. A hereditariedade conta nisso. Contou. Eu tenho genética, aí eu vou ter um fator agravante. Então, por exemplo, o que é um fator agravante? É o sol. O sol é um fator agravante. Sem protetor solar. Sem protetor solar. Os hormônios são fatores agravantes. Então, por exemplo, a mulher nunca teve nada. Quando fica grávida, ela aparece com as manchas. Esse é um exemplo, porque o melasma pode aparecer sem estar na gravidez. Tá. O que acontece na gravidez? Eu tenho uma alteração de vários hormônios. Então, eu aumento o meu estrógeno, eu aumento minha progesterona, eu aumento N hormônios que vão chegar nesta célula bonita aqui e falar assim, olha, trabalha. E aí ela vai começar a trabalhar. Mas ela vai produzir cada vez mais... Ela vai produzir mais melanina, mais melanina. Que vem direto para a pele. Que vem daqui e faz aquela mancha. Então, o que acontece com o paciente? Ele começa a ver a mancha. Como eu trato isso? Bom, eu consigo mexer, eu vou pôr aqui assim, eu consigo mexer na minha genética? Não, esquece, não tem jeito. Não, né? Não. Pelo menos não hoje em dia, né? No futuro. Pois é. Então, hoje, aqui, ó, eu não consigo mexer. Certo? Então, em casa, a pessoa tem que... Não, genética eu não consigo mexer. Não, essa não tem jeito. Mas eu consigo melhorar os meus fatores agravantes. Tá? Quer dizer, a exposição ao sol. Muito bem. As disfunções hormonais. Por exemplo, alterações da tireoide também podem dar. Então, as minhas disfunções anticoncepcional pode piorar. Para quem já tem, gente, para quem já tem genética. Tá? Então, o importante é que o paciente sabe, tem que ter... Cara, se você deixar ali, fica... Eu vou deixar o seu pé que tá pesado. Senão você vai cansar aí, não. Então, tem que ter genética. E aí, o melasma, qual é por exemplo, como eu identifico um paciente, a clínica desse paciente? É clínico, você olha, você vê o local, a localização. Mas já que a gente não pode mexer na genética, mas a gente pode usar protetor solar e também controlar essas disfunções hormonais, a gente evita que ele tenha novas manchas. Mas como trata essas manchas existentes? Pois é. Aí agora eu vou só passar aqui pra gente e eu volto aqui depois. Não é esse não. Não. Esse aqui eu deixei uma boneca aqui, mas eu faço pra vocês. Aqui. É o seguinte, ó. Vou fazer um rostinho aqui, ó. Tá. Eu não sei desenhar, tá, gente? Desculpa. O melasma, quando você olha uma paciente, onde ele mais acontece em casa? Nas bochechas. Né? Aqui, aí tem o buço, ou ele vai pegar essa região aqui, ó. Ele pega isso aqui, ó, centro facial, que a gente chama. Ou, às vezes, ele acomete aqui, ó, na região malar. Tá. Muito bem. Eu não tô produzindo melanina? Tô. O que eu vou fazer? Eu vou usar produtos que diminuam a produção da minha melanina.
Então, é muito interessante em casa você imaginar que tudo é uma cascata. Para o meu melanócito, que é produzir melanina, é como se fosse assim, eu vou daqui, ali comprar, passo 4 ruas. Vamos supor que eu tenho que, para minha melanina ser produzida, eu vou passar 4 ruas, tá? Tá. Que é um... O que eu venho aqui? Eu bloqueio isso aqui. Você não deixa ela passar não deixa ela, cá. Isso aí. Ou não deixo ela ser formada. Então, eu não deixo que ela seja formada. Entendi. Eu diminuo a formação dela. Não é que eu vou deixar de formar todas. Eu vou diminuir a produção dela. Se eu diminuo a produção do que está me piorando a mancha, que é a melanina, eu vou ter a minha mancha mais clara. Aí você vai me perguntar... Mas e aqueles cremes que a gente passa na pele, ajudam também? Ajudam, por quê? Alguns cremes são clareadores, a pessoa precisa entender. Alguns cremes clareiam, são clareadores. Outros são ácidos que também clareiam, mas que também facilitam a penetração desse clareador. Tá. Porque então eles podem trabalhar em conjunto. Em conjunto. Existem tratamentos como laser, que hoje a gente, com cautela, tem algumas coisas que a gente consegue fazer, tá? E estão em estudo cada vez maiores. Então, o seu dermatologista consegue mexer, então ele consegue mexer com creme, com proteção solar, com alguns tipos de laser, em alguns casos é o indicado, pode ser usado, tá? E aí a paciente vai tendo que falar assim pra mim, Bel, mas todo dia eu tenho que fazer isso? Todo dia você tem que fazer isso. Mas, gente, não adianta um tratamento que você acha que vai fazer um dia é milagroso, você ficar livre. A gente gostaria que existisse, mas não existe não. E o legal, Kátia, a pessoa entender o seguinte, quem tem melasma, tem melasma. Por exemplo, eu sou hipertensa. Eu sou hipertensa. Eu não vou amanhã parar de tomar meu remédio. Então, quem tem melasma, ele tem genética. A sua mancha vai clarear... Mas vai continuar ali. Mas vai continuar ali. Se você tiver um fator que estimule ela a piorar, ela vai piorar. Tá. Então, o que eu peço para o meu paciente? Tenha sempre a consciência do que está acontecendo. Daí você consegue trabalhar junto comigo. Você vai ser sempre o fator primordial de me ajudar. Você precisa me ajudar para que eu te ajude. Sim, porque não adianta a gente não querer passar absolutamente nada e nem cuidar, porque o problema está lá instalado. E no caso das manchas senis? A mesma coisa. A mesma coisa? As manchas senis, elas também têm, vou voltar aqui, um estímulo nessa... Essa célula é a mãe de todas. Mãe das manchas. Mãe das manchas. Então, assim, ela tem um estímulo aqui que produz melanina e aparece a melanose. As efélides, que são as sardas, elas também, elas têm genética, tá? Tem hereditariedade, aparece no adulto jovem, no adolescente, piora com o sol. E se a pessoa observar, quando ela se afasta do sol, não toma mais sol, elas clareiam sem você fazer nada, clareiam um pouquinho. Tá. Mas você pode tratar elas com laser, com cremes, clareadores, ácidos e proteção. Mas só voltando à mancha senil, tudo bem, ele estimula aqui e manchas acontecem. Só que tem gente que é muito nova e já tem as manchas senis. Tem. Outras pessoas são muito velhas e não tem mancha senil. E a estimulação é feita do mesmo jeito, quer dizer, a genética mais uma vez conta? A genética conta, mas no caso da melanose geralmente é por cronicidade, assim, quanto tempo você se expôs à radiação ultravioleta. É a poupança do sol. Perfeito, adorei a sua frase. A poupança poupança do sol. Se eu fico esticada na praia igual uma lagartixa, eu vou ter lá pro final, lá daqui uns anos, a pele toda manchada. Kátia, o que as pessoas precisam entender, sol é maravilhoso. A gente adora o sol. Ele é importante pra gente. Só que você pode usar ele com proteção solar. Então você consegue o benefício dele sem você ter as coisas nocivas dele. Mas dizem, aí você vai me dizer se é verdade, que essa exposição constante, exagerada ao sol, como acontece no Brasil, que a gente tem ótimas praias, as pessoas ficam o dia inteiro na praia, não só pode causar manchas, mas flacidez também. Quer dizer, o sol ele ajuda a quebrar o colágeno e aí a gente literalmente despenca. Sim, porque o sol, a radiação ultravioleta, ela forma... além de várias reações que ela tem, ela faz uma reação bioquímica no organismo e esta reação bioquímica produz radicais livres e vai acontecendo toda uma situação entre as células. Imagine uma situação que você tem um carro parado no meio da marginal e vai quebrando tudo você não sai de lá. Isso aí, você não sai de lá. Então o sol, fazendo uma analogia assim boba, mas é assim, o sol ele é bom. Porém, ele também é nocivo. Você pode observar uma pessoa, já que você falou de flacidez, que toma sol com proteção solar, que evita também, toma um sol razoável, e uma pessoa que se expôs ao sol sempre, adora, ama, na mesma idade.
você vai ver que esta pessoa está mais flácida, com mais manchas. Lógico, tem genética? Tem. Mas o sol, ele faz essa reação bioquímica, ele tem toda uma produção de radicais livres, além do câncer de pele, tá? Além do câncer de pele, que isso é uma coisa super importante de falar pro paciente, por favor, não é só beleza, é o câncer de pele também. E que muitas vezes acontece de uma forma que a gente nem imagina. Fala, é uma manchinha, é uma pinta que eu tenho, e eu já tinha essa pinta desse jeito, ela só está diferente. E esse estar diferente pode ser um sinal também para a gente ir até dermatologista, Isso. né? Pode ser um sinal e você deve ir ao dermatologista. Eu sempre falo, quando eu venho com você, falo assim, gente, por favor, converse com o seu dermatologista, sabe? Vá nele, não tenha vergonha. Poxa, eu não entendi por que eu tenho que usar creme todo dia. Porque você imagina alguém chegar para você e falar, ó, você tem que usar creme todo dia, senão eu só lamento. Mas por que eu tenho que usar? Tem que entender o porquê para ver o quanto que é importante esse acúmulo também, assim como a gente faz o acúmulo negativo, o positivo. E o creme é justamente isso, né? Essa barreira positiva. Essa barreira positiva. E na melanose senil, que os pacientes evoluem nas mãos, às vezes nos braços, tem como tratar também. O tratamento sempre é o mesmo. Eu sempre vou tentar ou diminuir a produção. Ou bloquear. Ou bloquear. Bloquear, a gente bloqueia sempre parcial. Então, é sempre diminuir produção e... Vamos supor que eu tenha mancha. O que eu vou fazer? Essa camadazinha que está superficial aqui, eu geralmente descamo ela. Então, aquelas manchinhas que estavam aqui, eu consigo... Por isso que clareia. Que você vai tirando... Então, eu tirei minha camada superficial, clareei. Agora, para manter claro, eu vou diminuir a produção. Quer dizer, se eu não diminuir a produção e passar um protetor solar, eu vou ter daqui a um tempo novas manchas. Pois é, então o paciente sempre vai tendo mancha se ele não fizer o tratamento em conjunto. Eu vou tirar isso aqui como se fossem os farelinhos. Então, assim, eu tenho como tirar com peelings, eu tenho como tirar com ácidos em casa, com laser, com várias coisas, tá? Então, eu tiro isso daqui, tirei aquela mancha. Porém, ela fica razoável. Tem um paciente que vai falar assim, mas eu ainda sinto ela. Você vai sentir. Ela está aqui embaixo ainda. Aí eu vou diminuir a produção de melanina. Diminuir. Eu só quero que ela trabalhe normal, porque a produção de melanina, ela é importante pra gente. Mas aqui ela tá em excesso. Ela tá trabalhando demais. Tipo, eu falando muito rápido. Tá falando muito rápido. Então, assim, ela está... O que eu vou falar pra ela? Ó, devagar, Isabel, fala mais devagar. Então, respira. Isso. Vamos respirar. É isso que a gente vai falar para a melanina. Agora, vê como é importante você, primeiro, ir a um dermatologista. Porque às vezes a gente acha, mas é pele, eu posso aplicar qualquer creme que não acontece nada. Isso não é verdade. A gente tem, daí os hormônios também em PET, isso prova o quanto que, através da pele, a gente pode, sim, favorecer ou contaminar o nosso corpo. Então, não é qualquer creme que serve para qualquer um, e nem porque o médico fez uma receita ótima para sua amiga, que você vai começar a usar, que vai ser brilhante para você. Isso, fantástico, Kátia. Por favor, que as pessoas em casa entendam isso. Não é que um creme que funciona para um paciente vai funcionar para outro. Até porque a paciente tem que entender o processo para ela poder fazer direito. É a sua pele. Mas não tem tratamento assim definitivo. Não, você não vai tirar o melasma, você não vai mandar ele embora. Mas tem como você mantê-lo, claro. O que já é ótimo. Muito, porque as pessoas ficam deprimidas. Mas é feio mesmo, né? Vamos falar a verdade. Agora, pra gente entender o que é essa história de a olho nu parece que tá tudo bonito, mas olhando da forma mais profunda a realidade, a gente tem duas fotos, né? Tem. Que a doutora Isabel trouxe pra gente. A primeira delas, ó, vamos ver? E são as minhas fotos. São suas fotos? São? São minhas. Aqui você tá com protetor solar. Então, olha só, eu fiz o seguinte, isso aqui é um aparelho, tá? Tá. Eu passei protetor solar na metade do rosto e na outra metade eu não passei protetor solar. Aqui tá brilhante. É que aqui no canto também tá brilhando, tá vendo? É o reflexo da luz. Então onde você passou, onde você não passou? Então, tá tudo igual. Tá tudo igual, não tá? Porque você foi ver, é o reflexo da luz. Parece que tá diferente, mas não, é o reflexo da luz do aparelho. Então é a mesma coisa. Isso, é a mesma coisa. O que eu fiz? Eu passei o protetor na metade do rosto, na outra não, para o telespectador em casa poder ver que mesmo que ele não veja a olho nu, ele está funcionando. Deixa eu ver então. Aí nós vamos para outra foto. Olha lá. Aí onde você passou? Onde eu passei. Olha lá, ó. Gente. Eu passei o protetor solar do lado de cá. Do lado direito de quem está assistindo. Isso, e do lado de cá está sem proteção. Então, aquela parte preta é o protetor solar. E você passou bem mal passado, olha. Eu passei bem mal passado.
Corrigir. Tá muito mal passado. Eu devia ter feito uma linha ali no meio, só, mas tudo bem, porque ali embaixo é reflexo da luz, por isso que não tá negro. A menina dá muita diferença. Muita diferença. Isso daqui é um aparelho que a gente olha. Olha que interessante, eu vou mostrar um negócio pra vocês em mim mesma, então não tem problema nenhum. Não. Você tá vendo o meu buço? Eu tô vendo. Não parece que você tem tanta pintinha assim, hein? Não, não parece, né? Não. Então, isso aqui é que eu consigo ver algumas outras manchas. É uma coisa assim que o dermatologista tem, normal, que a gente olha qual é a profundidade, não bem a profundidade, mas a quantidade. Antigamente se falava em profundidade, aonde está esse pigmento que está manchando, se ele está mais para cima ou mais para baixo. Mas, sinceramente, a sua pele, olhando de perto, ela não tem mancha nenhuma. Nesse aparelho a gente vê as manchas. Imagine quem tem mancha. Então, quem tem mancha, você vai ver o seguinte, é interessante, tá? Quando o paciente tem melasma, você vai ver que no local da mancha ela aparece mais refletida. Entendeu? Então seria assim, uma região mais escura, que ali eu não tenho. Entendi, mas como você tá com a mancha ali do protetor solar? Como se fosse a mancha do protetor, você vê uma reflexão. E eu trouxe essa foto para isso, para o paciente em casa, gente, é muito interessante ter noção de que ele funciona. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, já que você tá, como é o nome desse aparelho? Como você chama? Não é laser? Não, é um aparelho de análise de pele. Ah, de análise de pele. Tá. Agora, esse aparelho de análise de pele, ele consegue ver, por exemplo, eu tenho 43 anos. Se a pele da gente está de acordo com a nossa idade, se eu cuidei bem da minha pele, a minha pele está mais jovem, ou se eu estou com uns 20 anos a mais? Kátia, esse aparelho, ele basicamente me mostra assim, vascularização, tecido, mancha, ele me mostra isso. Essa pergunta vai ser da análise do seu dermatologista. Por quê? Ele vai... São vários fatores. Isso aí, são vários fatores que vão me demonstrar em que idade você estaria cronologicamente de acordo com o tratamento que você... com a vida que você teve, não é nem um tratamento, com a vida que você teve. Isso, gente, eu não estou falando esse tipo de pergunta, não é assim, eu vou ficar bonita por um bom tempo. Não, a minha pele está protegida, está com uma tendência menor para desenvolver, por exemplo, câncer, do que eu estaria hoje se eu tivesse cuidado de uma outra forma. Claro que o passado a gente não muda, mas a gente muda o presente que vai, sim, alterar o futuro. Então, a partir dessa conscientização, a gente passa a ter novos hábitos e passa a fazer a coisa correta, né? E o legal, ficou ótima a foto, é mostrar isso. Você não vê nada, mas ele tá ali te protegendo. Então, você vê que ficou preto. Por quê? Porque a luz não passa por ele. Então, como a luz não passa por ele, fica negro. Então, ele está bloqueando a luz. Então, a cada 2 horas eu tenho que passar o protetor solar para que esta proteção, que é esse escuro, continue desse jeito. Continue desse jeito. E aí você consegue tratar. Então, como eu trato as minhas manchas? Recapitulando para o paciente em casa. Eu vou descamar a pele porque está manchado, então eu vou tirar a minha manchinha. Eu vou falar para essa célula aqui, vamos produzir menos. Quer dizer, produza no valor normal, porque ela produz muito. Tá? E vou proteger do sol, que é o fator que estimula essa célula a trabalhar demais. Quer dizer, só tomando o medicamento para inibir a proliferação ou a produção em excesso, isso, né? Diminuir. Não vai adiantar se eu não usar o protetor, e só o protetor sem também essa medicação, também nesses casos, para quem já tem essa tendência, também não é suficiente. Não, o ideal é que você faça esse tripé, vamos proteger. Agora, por exemplo, às vezes o paciente tem problema hormonal, tá? Eu tenho que ir no meu endócrino, no meu colega, para resolver isso daqui. Olha, é claro que hoje a gente aprendeu bastante sobre as manchas, mas tem tantos assuntos para a gente falar em dermatologia, mas o bom é que a doutora Isabel Martinez volta mais vezes e a gente aos poucos vai conhecendo principalmente quais são as formas da gente prevenir problemas de pele. A pele é o nosso maior órgão e eu acho que um dos que a gente cuida pior, né, não? A gente não cuida como devia, não. Então vamos aprender o oposto, como cuidar e prevenir esses problemas. O site, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Isabel Martinez, é o www.clinicamartinez.com.br. Lá você tem outras informações também, tem uns textos bem legais. Obrigada mais uma vez. Boa semana para você. Deus, pra você também. Obrigada, você também. Viu só? Esse aparelho, se a gente coloca, arrepia até a alma da gente.